Olá, estamos iniciando mais um encontro aqui no nosso programa Castelo Forte, um programa de diálogo, de conhecimento, um programa também que visa despertar a fé, a boa vontade. Hoje nós vamos conversar com Reni Laval, coordenadora e administradora da ADEFIL, que é a nossa Associação de Deficientes Físicos aqui de Lajeado, que faz um trabalho muito importante junto a muitas pessoas, famílias e que deve também ser conhecido por mais e mais pessoas. Reni, muito obrigado por aceitar o nosso convite de conversar conosco. Gostaria que você contasse um pouco para nós do trabalho da ADEFIL. Qual é o foco, o que é feito através desta associação aqui de Lajeado? Tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Bem, o trabalho da ADEFIL é voltado mais para a área social. Nós fizemos um trabalho. Até pouco tempo atrás a gente era mista, uma entidade mista, saúde e assistência. A partir de 2010, com as tipificações, nós tivemos que optar assistência ou saúde. Ficamos com assistência. Então a gente presta atendimento na área de assistência a pessoas com algum tipo de deficiência. Nós temos os deficientes permanentes, né, que a gente diz que nasceram com uma lesão ou adquirida ou genética, que são permanentes. E temos também os atendimentos temporários, que é pessoas que sofrem acidentes e têm uma fratura. A gente presta atendimento na área material, com assistência material, né? Muletas, camas hospitalares, andadores, esse tipo de assistência e acompanhamento também, fortalecimento de vínculo com a família, né? Se trabalha também com a família, tanto dos temporários quanto dos permanentes. Se trabalha o fortalecimento de vínculo. Deficientes temporários e permanentes. Qual é essa realidade hoje? A necessidade é maior junto a um desses grupos ou é quase igual à necessidade de permanentes ou temporários? Quase igual. Porque tem alguns temporários, eu diria assim, nós temos uma equipe de basquete também que disputa campeonatos, então, só para teres uma ideia, nós temos 25 atletas, dos 25, 23 deles são lesões adquiridas, só 2 são genéticos, então para tu ver que é muito grande o percentual de acidentes que acontecem, que as pessoas ficam com lesões permanentes, né? Em relação às pessoas que têm alguma deficiência adquirida, existem certos tipos de situações que mais causam essas deficiências? Acidentes ou é bastante variado? Moto, no caso, é o que tem o maior percentual, né? Uhum. E tem aumentado bastante essa questão de acidentes de moto? Bastante, tem aumentado. Nessas lesões adquiridas no decorrer também, não diria adquirida, mas também entram as questões de AVC, aneurisma, que a pessoa fica com uma lesão. A gente também trabalha com idosos, as pessoas idosas e seus dependentes, né? Esse também é um atendimento que a gente presta. A domicílio, daí no caso nós temos uma equipe técnica, né, que faz essas visitas. Trabalhamos em rede também com o CREAS, CRAS, Ministério Público, né? Se houver alguma situação de vulnerabilidade social, se encaminha, né? Acho que era isso. E em relação ao trabalho com as famílias, você falou que isso faz parte da atuação da ADEFIL. Sim. De que forma a ADEFIL trabalha com as famílias e quais são vamos dizer assim, as grandes necessidades de dificuldades nesse trabalho com as famílias? Bom, até bem pouco tempo, assim, o trabalho era focado apenas para a pessoa com a deficiência, né? Para o deficiente. Identificou-se que, às vezes, o cuidador, ou a mãe, ou a pessoa que está ali, às vezes, necessita mais de atendimento, né, do que o próprio deficiente. Então, a gente constatou a necessidade de fazer esse fortalecimento de vínculo, trabalhar a família e a pessoa com deficiência. Então a gente tem as oficinas de fortalecimento de vínculo, que é um trabalho que é feito lá na ADEFIL. São oficinas que ambos fazem artesanato, sempre acompanhado pela equipe técnica. Ali se identifica se tu vê uma necessidade de estar fazendo um trabalho mais individual,
ou com o deficiente, ou com a família. O técnico identifica e faz esse trabalho, né? Se trabalha mais. Ou quando tem uma questão de desestrutura familiar. Às vezes existe, né, em função da deficiência. O técnico procura trabalhar isso também, né? A psicóloga, assistente social, eu mesma, às vezes, na busca ativa, né? Já desde quando, no caso de lesões adquiridas, a gente já é chamado quando acontece no hospital, para prestar esse atendimento material e dali, a partir dali, o atendimento, né, com os técnicos, que são a assistente social e a psicóloga. A convivência da pessoa com a deficiência junto à Defil, ela tende a ser uma convivência de longo prazo, de muito tempo. Como é que funciona? Ou a pessoa muitas vezes ela recebe um apoio por um tempo menor? No caso das lesões permanente, é permanente, né? Desde que a pessoa... desde que a gente identifica esse caso até o óbito dela, né? É permanente. Até mesmo as lesões que são temporárias, às vezes as pessoas não se desvinculam mais, passam a ter a fazer um trabalho voluntário, a ter um reconhecimento pela entidade, pelo que ela passou e tal. Dificilmente há um afastamento, assim, a pessoa continua vinculada, né, de alguma forma. Estamos conversando com Reni Laval, que é a coordenadora e administradora da Defil, Associação de Deficientes Físicos de Lajeado. Reni, muitas vezes nós ouvimos falar então de pessoas que têm necessidade, seja através de amigos, seja através da mídia, de jornais, mas esse trabalho, ele acontece de que forma? De onde vem o apoio financeiro, de onde vêm os recursos? Como é que acontece esse trabalho? Quem financia um trabalho como esse? Nós temos um repasse mensal do poder público, né? Repassa um repasse mensal para manter a entidade, os técnicos, a água, a luz, transporte, até porque os nossos, para participarem das oficinas, todos são buscados em casa, né? É a gente que paga o transporte. Temos projetos, muitos projetos, temos apoios de algumas empresas daqui da região. Se faz muitas promoções na busca ativa de recursos, né? Temos como parceiros os clubes de serviço, Lions, Rotary, que auxiliam também. Temos o apoio do Sicredi, não sei se eu posso citar nomes ou não, pode? Apoio do Sicredi, até porque o material do basquete é um material muito caro, né? A manutenção é cara. Tenho 2 técnicos contratados lá também para manter isso. Sabe que folha hoje em dia também tem um custo bem elevado. E se não for assim, você não consegue manter, né? Nós temos uma das melhores equipes do estado em estrutura, né? Então, nós temos 20 equipes de basquete no estado, a nossa é uma das melhores. Quer dizer, a nossa Defil aqui de Lajeado, ela é consideravelmente bem estruturada, comparando com a realidade aqui do estado do Rio Grande do Sul? Acredito que sim. Vocês estão convidados para fazer uma visita. Reni, nós, assim também como sociedade, muitas vezes não conhecemos tão de perto essa realidade. Como é que você percebe, como administradora da Defil, a participação, vamos dizer, da comunidade como um todo? Você falou de empresas, de entidades que apoiam. Você acha que os cidadãos, os moradores, as pessoas em comum, elas apoiam, conhecem o valor de um projeto como esse? E como isso tem mudado na sua visão nos últimos anos? Havia um tempo em que no Brasil se falava que a pessoa com deficiência, muitas vezes, ela era um pouco esquecida, deixada de lado. Você acha que hoje isso mudou? Mudou muito essa questão da pessoa ficar lá isolada e tal. Ela está aparecendo mais no meio, né? Ela está mais sociável. A pessoa deficiente hoje sai na rua, mas a questão do reconhecimento das pessoas eu acho que ainda é pequeno. Acho que poderia ser maior. Em que sentido, assim, dela ser mais aceita no dia a dia, assim?
no mercado de trabalho? Onde você acha? No mercado de trabalho, hoje, a busca ativa está grande em função dessas leis de cota, né? Até então, ninguém se lembrava de buscar um deficiente para trabalhar. Ninguém pensava nisso. Hoje em dia, não. Está faltando deficiente no mercado de trabalho. Mas eu digo na questão de auxílio financeiro, né? Pessoas... nós temos apoio apenas de empresas, né? Pessoas civis, assim, ninguém que faz algum tipo de colaboração ou doação ou coisa assim. Ninguém. E o próprio deficiente, você que tem esse contato mais próximo no dia a dia, o deficiente hoje, em geral, ele se sente apoiado, ele sente... Como é que é a questão do trabalho da autoestima, por exemplo? É um trabalho que traz resultados bonitos, vocês percebem isso? Sim. Muitos resultados, até porque então, bem pouco tempo, ele não sabia dos direitos que ele próprio tinha. A gente trabalha também com a busca ativa de direitos, procura orientá-los, né? E hoje a gente percebe que eles estão botando a boca, eles têm direito, ele tem direito de ir e vir, até então achavam que não, eles ficavam isolados lá e não tinham conhecimento, e nem mesmo a família não tinha conhecimento, né? Então esse conhecimento a gente busca e repassa para eles. Isso, então, esse reconhecimento através, inclusive, das próprias leis. E qual é a dificuldade, talvez, assim, das pessoas terem conhecimento dos seus direitos, das leis que garantem? É uma falta de comunicação ou as próprias pessoas, às vezes, não vão em busca? A falta de cultura. A falta de cultura, porque antigamente os mais jovens hoje estudam, né? Então, tem pessoas que são analfabetas, então, às vezes, a própria família não incentivou, ou a própria família não tem essa, né? Então, por essa questão, eles não buscam, né? Hoje tem praticamente tudo. Eles ganham cadeira, eles ganham todo o material, né? Eles ganham de graça pelo SUS. E até bem pouco tempo, a maioria das famílias não sabiam. A gente buscou e passa as informações, né, para eles. Quer dizer, quem inclusive tem talvez um amigo, um conhecido com algum tipo de deficiência pode também colaborar nesse sentido? Claro, nesse sentido, passando as informações. Uhum. Estamos conversando com Reni Laval, coordenadora da ADEFIL aqui de Lajeado. Leni, o que você diria, por exemplo, para o jovem? Eu não sei quantos jovens assim participam da ADEFIL, mas às vezes se percebe que entre os jovens existem certas dificuldades também, o que você talvez pode nos corrigir. Que faixa etária que tem mais dificuldades em lidar com alguma deficiência? É o jovem ou é talvez o adulto? E como é que essas faixas etárias podem se ajudar melhor? Por exemplo, na escola, o jovem ele sofre muito preconceito em relação a alguma deficiência ou não se percebe tanta diferença? Hoje não se percebe mais tanto essa diferença. Eu diria assim, que a dificuldade maior de lidar são com as lesões adquiridas, no caso. Pessoa que era andante, normal, e de repente acontece. A aceitação para ele depende do caso também, né? Mas em alguns casos a pessoa fica anos para voltar a ter uma vida normal e, né, voltar ao convívio social. Eu faço essa busca ativa através do esporte. Eu tenho conseguido um resultado muito bom através do esporte. Então, assim, às vezes é difícil tirar pela primeira vez de casa. A partir do momento que ele vai lá a primeira vez, ele nunca mais... E como que essas pessoas, que elas relatam, por exemplo, na sua vida em sociedade, vamos dizer, fora da casa, fora da ADEFIL, que tipo de histórias que se ouve, por exemplo, no dia a dia, assim, junto com colegas? Tem muita dificuldade ainda? Pelo que eles me relatam, assim, sim, que há. Porque, principalmente com as lesões adquiridas. Eles relatam que os amigos que eram amigos enquanto a pessoa era normal, passam a não ser mais amigos. Os amigos deles passam a ser esse grupo que eles frequentam agora. Sabe? Porque é difícil um amigo que era companheiro antes, andante de festa, empurrar a cadeira de um outro amigo para levar na festa, né? Isso tu quase não vê. Então, é difícil ver essa situação hoje em dia. Essa situação, isso eles relatam, né? Porque eu, na verdade, eu tenho todas as faixas etárias. Eu tenho
jovem até 90 anos, né? Como a gente atende idosos também. Então, eu estou com eles nos momentos que tem as atividades ali da Defil. Nos jogos, assim. Nos jogos, agora, por exemplo, teve um campeonato em Novo Hamburgo, praticamente só viu deficiente lá, né? Tu não vê nenhum tipo de discriminação, né? Mas quando eles saem, assim, eles sempre dizem que tem, né? A questão do acesso, eles reclamam muito, que fazem tudo muito bonito, mas a questão do acesso é complicado ainda. Mas eles dizem que ainda tem muita discriminação. E para nós ainda, no final do nosso programa, em relação ao pai e à mãe, um pai e uma mãe que passa por uma situação, às vezes, muito trágica, difícil, onde acontece um acidente, acontece uma perda de uma mobilidade, por exemplo, de um filho. Uhum. Como é que um pai e uma mãe, numa situação dessas, pode buscar ajuda? O que se percebe nessas situações? Diante de nós, a busca de um auxílio, nós temos o apoio técnico, como eu te falei, né, da assistente social e da psicóloga, e eles, como eles reagem, demora até a pessoa entender ou achar que aquilo é permanente. Tem pessoas que demoram anos, ainda, né, achando que aquela pessoa ainda vai ficar bem. A gente já sabe, por exemplo, uma lesão medular, o médico já diz no dia que não vai mais caminhar. Mas a família às vezes acredita ainda durante anos que... Então vai se acostumando. Nesse período que ela tem aquela esperança de que a pessoa volte a andar, ela vai se acostumando, né? E quando percebe, já está acostumada com aquela situação. Quer dizer, às vezes demora anos para a família, o pai e a mãe entenderem. Varia de caso para caso, né? Tem pessoas... Teve o caso de um que eu demorei 10 anos para tirá-lo de casa depois que aconteceu o acidente. Aí, a partir do momento que ele começou a participar, ele viu que ele perdeu muito nesse período, né? Que convivendo com as pessoas, tu tem um ganho, né? A convivência social é importante para as pessoas. E eles estando no meio de pessoas com deficiência, eu acho que eles se sentem bem à vontade, assim, né? Para estar relatando, para estar falando da situação dele. Estamos chegando ao final aqui do nosso diálogo, no programa Castelo Forte de hoje. Eu gostaria que você dissesse para aqueles que nos assistem onde fica a Defil. Se alguém quiser visitar, pode ir lá. Pode. A Defil fica situada na Rua Coelho Neto, 745 no São Cristóvão, denominado Prédio Elo, onde engloba 3 entidades no mesmo espaço, cada uma com o seu trabalho independente, né? São os surdos, os cegos e nós, onde o espaço em comum é dividido entre as 3 entidades, porém cada uma com seu trabalho independente dentro do prédio. Foi construído também com recursos, né, arrecadado pelas 3 entidades. E a gente está agora na busca ativa de recursos para construir o ginásio de basquete, que é um dos nossos sonhos, né? E vocês estão convidados, quem quiser conhecer, quem quiser ajudar de alguma forma também, porque a gente está sempre na busca ativa. Acho que todas as entidades, né, matando um leão por dia. Com nós não é diferente. Vocês aceitam trabalho de voluntários? Aceitamos trabalho de voluntários. Tem bastante coisa lá para fazer, até porque a gente concluiu agora, né, parte da construção, calçamento e tal. Então tem os acabamentos, algumas coisinhas, né, que precisa... Porque praticamente todo o público que frequenta é deficiente. Às vezes tem casos que a mãe é deficiente e o filho é deficiente, né? Então exigir deles, dos associados, é complicado, né? Exigir que, mesmo assim, eles ajudam em muitas coisas, mas em alguns trabalhos fica complicado. Muito bem, agradecemos, Reni, pela sua participação aqui conosco. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Que a Defil possa continuar caminhando cada vez mais firme no seu futuro, ajudando tantas pessoas aqui em Lajeado. Muito obrigado. Obrigada. There's a promise.
Olá, amigos, amigas, irmãos na fé. Uma das imagens muito usadas na Bíblia é a imagem do bom pastor e o seu rebanho de ovelhas. É uma imagem que tem muita ligação com a época, o local no Oriente Médio, uma cultura onde a ovelha era um animal importante, e assim também na Bíblia nós temos várias comparações. Certa vez um profeta, o profeta Ezequiel, ele também falou em nome de Deus, usando essa comparação e dizendo que Deus era como um pastor que tem como objetivo reunir, juntar as suas ovelhas e colocá-las no seu rebanho para poder cuidar delas. É uma palavra muito interessante também, porque aqui no capítulo 34 de Ezequiel, ele descreve um pouco daquilo que Deus percebe entre as suas ovelhas. E ele diz, por exemplo, que existem ovelhas que estão desgarradas, longe do rebanho. Tem ovelhas que estão fracas, que estão magras, doentes. Tem também ovelhas que estão gordas, grandes, e algumas que expulsam as outras, que pisoteiam, que exploram e que não dão espaço para que elas permaneçam no rebanho. Essa forma de falar, essa comparação, ela fala justamente da vida de pessoas como qualquer um de nós. Ela nos lembra que Deus deseja reunir cada um de nós dentro do seu rebanho, do seu povo, para poder cuidar também de nós. Vejam como é importante a ovelha permanecer perto do seu pastor e também perto umas das outras. Elas são ali protegidas, elas são guiadas. O bom pastor, que é Jesus Cristo, as leva para pastagens boas, para beberem água. Ele protege de animais ferozes e ele também cuida daquelas que estão fracas, doentes, que precisam ser curadas. Em muitos sentidos, nós também precisamos exatamente disto. Quando nós nos afastamos do bom pastor, de Cristo, quando nós nos afastamos uns dos outros, corremos muitos perigos de nos machucarmos, de cairmos, de ficarmos à beira da estrada ou longe do rebanho. Podemos sofrer ataques, tentações que talvez não chegariam até nós se estivéssemos perto do cuidado de Cristo, perto uns dos outros. Alguns podem sentir-se tentados a achar que é muito melhor viver do seu jeito, na sua independência, sem precisar estar junto com outras pessoas. Talvez nos dias de hoje, nesse século XXI, esse seja um pensamento muito comum, de que cada um vive do seu jeito, sem precisar dos outros, sem se comprometer em caminhar juntos como um rebanho. Às vezes até achamos engraçado, ou até ridicularizamos aqueles que gostam, que se empenham, e que querem viver em comunidade, em parceria, cuidando uns dos outros. Amigo, amiga, irmã, irmão na fé em Jesus Cristo. Viver como rebanho de Jesus Cristo é, na verdade, um privilégio. É uma oportunidade para o nosso bem. Cristo continua hoje também convidando pessoas a ouvirem a sua voz, a seguirem a Ele, o bom pastor que deu a sua vida em favor de cada um de nós. Ele que conhece cada uma das suas ovelhas e sabe das suas fragilidades, dos seus problemas, e Ele está disposto a cuidar de nós, nos amparar e de nos guiar. Que nós possamos agradecer a esse bom pastor e permanecermos perto dele, também permanecermos perto uns dos outros, no rebanho de Cristo, que é a sua igreja, o seu corpo,
aqueles que aceitam o seu convite de serem seus seguidores. Que assim possamos valorizar uns aos outros e andarmos juntos, cuidarmos uns dos outros e assim podermos viver uma vida mais abundante sob a bênção, a direção do nosso bom pastor, que é Jesus Cristo. Participe da sua igreja, participe da comunhão com seus irmãos em Cristo. Ali Jesus Cristo está presente, ali Ele está cuidando do seu rebanho. Amém.